Meus irmãos, bom dia a todos. Salve a todos em nome de Jesus. A graça e a paz aos irmãos. Nós viemos da manhã, hoje pela manhã, na expectativa de ligarmos os ventiladores, mas os irmãos têm que esperar o próximo final de semana, né? Exato. A providência de Deus climatizou o ambiente. Então os irmãos ficarão com a outra oportunidade para ver os ventiladores funcionando, viu, Davi? Amém. Amém? Irmãos, vamos agradecer a Deus pela manhã. Mais uma vez o casal nos visita, são bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por mais um domingo estarmos aqui, mais uma semana. Ontem nós tivemos um jantar com os casais, foi bastante agradável, muito bom. Que Deus abençoe as irmãs. Vamos agradecer a Deus por tudo isso, irmãos, porque estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais um dia do Senhor, mais um dia de Cristo, para ouvirmos a palavra de Deus, entoarmos os cânticos do Senhor. Então isso é um privilégio da graça, um privilégio que Deus mais uma vez concede nessa manhã. Em vida, estamos aqui com todas as condições favoráveis para estarmos aqui em paz, tranquilo, com a mente descansada, para ouvirmos atentamente aquilo que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Então que eu e você aprendamos um pouco mais com a palavra de Deus, para que cresçamos segundo a imagem daquele que é perfeito, Cristo. Esse é o propósito das instruções da palavra de Deus para as nossas vidas, formar Cristo em nós. Então que nessa manhã, mais uma vez, Deus nos conceda esta graça de ter o caráter de Cristo formado em nossas vidas. Queria convidá-los a ficar com as frontes curvadas, os olhos fechados. Nós estaremos orando, bendizendo ao Senhor e pedindo o seu favor sobre nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer. Amém. Queremos, ó Deus, mais uma vez bendizer o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã reunidos em volta da tua palavra. Queremos, Senhor, te render graças pela vida de todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor tem trago aqui nessa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua providência, Senhor, que age diariamente, constantemente em nossas vidas. Ó Deus, nos mantendo, Senhor, a vida espiritual, mantendo-nos a vida biológica, nos dando, Senhor, todos os recursos necessários, ó Deus, para a manutenção das nossas vidas. Amém. Queremos te agradecer por mais uma semana, ó Deus, que se passou. Queremos bendizer ao Senhor pelos livramentos que tu nos concedestes. Amém. Queremos te agradecer pelo teu cuidado para com as nossas vidas e pelo privilégio que se estende aqui nesta manhã, Senhor, aonde a tua graça nos move o coração para estarmos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito nos dê ouvidos atentos para ouvir a tua palavra nessa manhã, Pai. Que o teu Espírito traga paz aos nossos corações, Senhor Deus. Que todo pensamento nessa manhã, Senhor, que vagueia, toda agitação do coração, toda preocupação desnecessária, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, o teu Espírito possa trazer a paz de Cristo aos nossos corações. O teu Espírito Santo possa trazer o fervor, ó Deus, que é devido ao culto ao Senhor nessa manhã, para entoarmos os cânticos do Senhor, Pai, com toda a alegria que lhe é devida, com todo o contentamento, com toda a paz, o descanso, a confiança e, acima de tudo, Senhor, com a alegria de ter sido alcançado pela graça do Senhor. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor possa fazer com que o teu povo celebre a salvação. Amém. Celebre, Senhor, aquilo que a tua graça tem trago às nossas vidas. E acima de tudo, Senhor, o Senhor nos dê corações quebrantados para ouvir a tua palavra. O Senhor infunde em nós, Senhor, o temor e o tremor para participarmos deste culto que é ao teu nome, Senhor, o nome que é acima de todo nome. Pedimos que o Senhor traga um temor aos nossos corações, que o Senhor traga reverência, que o Senhor traga um ambiente, Senhor, de reverência, contentamento e alegria, Pai, para que este culto seja não só agradável ao Senhor, mas que também nos reunamos aqui, Senhor, para melhor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, Senhor, para a nossa edificação, Pai, é o que nós te pedimos nessa manhã. Abençoe também aqueles que estarão portando a tua palavra, Senhor, mais uma vez.
Pedimos a tua bênção sobre Davi, sobre mim, sobre Ricardo, sobre a professora das crianças, a fim de que nós, Senhor, na direção do teu Espírito, possamos ensinar a tua palavra, Senhor, com ousadia, com simplicidade, com intrepidez, com graça em nossos corações, Senhor. E dê também ao teu povo ouvidos atentos para ouvir, iluminação, ó Deus, do teu Espírito para compreender de maneira espiritual, Senhor, a tua palavra. É o que nós nessa manhã te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Salmo 90, Senhor tem sido um refúgio para nós. fonte, estudo de toda a bênção. Fonte, estudo de toda a bênção.
É pedir ao irmão Anderson que fique de pé e eleve a Deus uma palavra de oração. Vamos ouvi-lo. Anderson. Senhor, Deus, nosso Pai, graças somos pela grande oportunidade de estarmos aqui hoje, louvando ao teu nome. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão estar aqui. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em cada lar, para cada um aqui. Que, Senhor, nos faça a cada dia mais fiéis à tua palavra. Revele, Senhor, teu caráter a cada dia, nos ajude a meditar na tua lei. Ver, Senhor, quão santo tu és e quão pecador nós somos. Pai, nos ajuda, Senhor, a espalhar a tua palavra, Senhor. Amém. Aqueles, primeiramente, que estão ao nosso redor, Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor, e ajuda os missionários que estão em outros países, incumbidos de levar a tua palavra, sofrendo pelo teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão em países que têm sofrido guerras e perseguições ao teu povo. Sabemos que a tua igreja ela é vencedora, seja Amém. onde for. Então, Senhor, continua ajudando aqueles que estão no campo, entregando a tua palavra. Amém. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos de pé fazer a leitura do Salmo de número 132. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Salmo 32 inicia assim na versão atualizada. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos entre o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar. Também os teus filhos se assentarão para sempre no teu trono, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei-a de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém, se aceita. Vamos ficar com a leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor, pela leitura da tua palavra nessa manhã. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aplique a tua palavra ao coração dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor aplique, Senhor, esta lâmpada poderosa que é a tua palavra, Senhor, em nossos corações para não pecarmos contra ti. Que ela possa, Senhor Deus, iluminar os nossos caminhos. Que ela possa, Senhor eterno, dissipar nesta manhã toda a ignorância da nossa mente, toda a dureza que ainda persiste em se levantar em nossas vidas contra a tua palavra. Ó Deus, que nesta manhã este poderoso martelo que esmiuça a penha, que é a tua palavra, ela usada pelo teu Espírito nessa manhã, ela possa trazer quebrantamento aos nossos corações, Senhor. Ela possa trazer clareza, ela possa iluminar, ela possa trazer entendimento da tua vontade e, acima de tudo, revelar a pecaminosidade dos nossos corações,
a fim de que busquemos o arrependimento em tempo oportuno, Amém. Senhor. E a fim de que cresçamos em santidade, cresçamos, ó Deus, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Aquele que se fez rei, ó Deus, o cabeça da igreja, foi constituído pelo Senhor, ó Deus, para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, ó Deus, a fim de que a igreja de Cristo reflita neste mundo a luz do Senhor, salgue neste mundo através do sal do Senhor, ó Deus. Foi assim que o Senhor constituiu Cristo sobre o teu povo, a igreja. Amém. E nessa manhã, Pai, nós queremos pedir, Senhor, veste as nossas vidas de justiça, veste as nossas vidas, ó Deus, de alegria da salvação, veste as nossas vidas, Senhor, de exultação nesta manhã, para que possamos regozijar, ó Deus, na tua salvação, para que possamos, através do teu Espírito, Senhor Deus, ofertar ao Senhor um culto espiritual, verdadeiro, um culto, Senhor, permeado de gratidão, de alegria. Amém. É o que nós nessa manhã, Senhor, queremos mais uma vez te pedir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus
quero, nesta manhã, pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo de número 3. Bem, nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele vai tratar os irmãos a respeito da lei e do Evangelho. E é um capítulo central para o apóstolo Paulo trabalhar a questão da lei e da graça e do Evangelho. Agora, o que nós vamos retirar daqui? Mais uma vez, o apóstolo Paulo vai provar que a lei não justifica e que a lei, por si só, não pode salvar homem nenhum. O que está acontecendo na carta aos Gálatas? Acontece o seguinte: os irmãos da Galácia foram alcançados pelo Evangelho. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho a eles, aos irmãos da Galácia. Não os irmãos da Galáxia, não, viu, irmãos? Eles não vão dizer que o Evangelho foi pregado aos marcianos, mas é os irmãos da Galácia. Era uma região ali da Ásia, setentrional, mais ou menos, aproximadamente ali. Bem, mas veja, o Evangelho foi pregado a eles, irmãos. E o interessante aqui é notar que a igreja começa a florescer, a igreja começa a crescer, o Evangelho começa a dar seus frutos, mas chega um exato momento em que os judaizantes aparecem. E os judaizantes entram na igreja e começam a pregar o seguinte: olha, Paulo veio e pregou o Evangelho da graça. Só que vocês não serão salvos apenas pelo Evangelho. Vocês também devem cumprir a lei. Vocês não podem abandonar a lei. Vocês precisam cumprir a lei e também cumprir a lei e também crer no Evangelho. Mas sem cumprir a lei, vocês não serão salvos. E é interessante, irmãos, porque quando isso acontece, alguns irmãos já começam a acreditar nos judaizantes. E dá a entender que alguns também querem já começar a serem circuncidados, a se submeterem aos ritos da lei mosaica, a aderirem ao que os judaizantes estavam falando. E Paulo fica sabendo disso, e neste exato momento Paulo escreve esta carta. E quando Paulo escreve a carta, o capítulo 1 vai demonstrar que o apóstolo Paulo está sobremaneira traumatizado. A palavra que ele usa lá no grego dá a ideia de trauma. Ele diz: olha, eu estou assim, no capítulo de número 1, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Essa palavra admirar, que foi traduzida para nós como admirar no grego, ela vem da palavra traumatizar no grego, que significa alguém que está pasmado, alguém que está perturbado, alguém que está fora de si, em saber que uma igreja, em saber que um grupo de irmãos que receberam tão avidamente o Evangelho e que agora estão sendo transformados no Evangelho, agora alguns deles estão querendo se submeter aos ritos mosaicos, se submeter aos ritos da lei e querendo voltar ao judaísmo. E olha que eram irmãos gentios também querendo se submeter aos judaizantes. E uma das regras que os judaizantes impunham àqueles novos irmãos é que eles deveriam se circuncidar. E Paulo chega no exato momento com a sua ira santa e dizer que aqueles que estavam tentando obrigar os irmãos a se circuncidar, que eles se castrassem. O termo no grego chega a esse ponto. Irmãos, e aqui no capítulo 3, mais uma vez, o apóstolo Paulo vai fazer uma refutação enfática de que a igreja, de que o crente do Novo Testamento não precisa cumprir a lei para ser salvo.
mas ele precisa crer no Evangelho, crer na graça de Cristo Jesus, e isso é suficiente. Que ele precisa unicamente confiar na obra de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, e na graça inteiramente, e confiar que a salvação está toda conquistada, completa, feita, realizada, e é dada por Cristo Jesus, através da fé, aos eleitos de Deus. Isso é o que o crente do Novo Testamento deve acreditar. E agora então, como é que fica o processo de santificação? E qual o lugar que toma a lei então para os crentes do Novo Testamento? A lei, ela vai ser utilizada pelo Espírito Santo para santificar os crentes do Novo Testamento. E a lei não perde o seu papel, porque o Evangelho vai estar de acordo com a lei, e a lei em consonância com o Evangelho, como nós vamos ver ali em 1 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 11. Eu quero ler com os irmãos esse texto. Eu quero ler todo o capítulo com os irmãos, mas eu vou pedir ao pastor que faça essa leitura para mim, por favor. Pode ler, pastor. Capítulo 3 de Gálatas, do 1 ao último versículo. Vamos ler Gálatas agora, 3, todo o capítulo. E quando nós chegarmos ali no tópico que a lei refine o mal, nós vamos ler o tópico de Timóteo e vamos avaliar que a lei está em consonância com o Evangelho, tá bom? Por favor, pastor. Então, vamos lá. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum.
porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Irmão Jeová, ora por nós, por favor. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra linda. Amém. Pedimos que o Senhor possa estar presente aqui nos nossas mentes, o Espírito Santo possa Amém. nos dar a iluminação para que nós possamos entender a tua palavra, para que nós possamos viver a tua palavra segundo o que o Senhor nos pede, o Senhor nos deixa como ordenação. Amém. Que a tua palavra possa iluminar aqui neste lugar e que nós possamos também iluminar o mundo com a tua palavra. Amém. Sendo luzeiros no meio desse mundo velho. Amém. Graças te damos, onde o Senhor possa iluminar o lado e que possa ensinar a tua palavra de maneira que nós possamos entender a tua palavra. Amém. Em nome de Cristo. Irmãos, então nós falamos ali, a lei conduz as pessoas a Cristo. Eu peço a minha esposa que leia Romanos 7:10. Eu peço a irmã Kenia, por favor, que leia Gálatas 3:24. Então esses são os propósitos da lei. Já achaste? Pode ler. E o mandamento que me fora para a vida, Sim. verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Correto. Ele disse que o mandamento Que me que lhe fora fora, para a vida, este. é o mesmo que se tornou para a morte. Que mandamento é este? Este, ele disse, este mesmo, Se me tornou para a morte. Então, irmão, nós vemos aqui o seguinte: como é que a lei nesse ponto conduz pessoas a Cristo? Como é que nessas palavras vocês estão vendo a lei conduzindo pessoas a Cristo? A referência, sabe? Estudo. Eu creio que o doutor em teologia não iria colocar essa referência de forma desarmonizada. Então, como é que essa referência conduz? Mostra-nos que pecadores são conduzidos pela lei de Cristo a Cristo. Como é que é? Como? Jeová. Os amigos. Nós temos capacidade humana de cumprir a lei. Correto. E a lei, quando nós somos incapazes de cumpri-la, gera morte, mas Muito bom. Cristo é o que vai cumprir por nós e nos dá a vida. Muito bom. É isso mesmo. Então vejamos. O apóstolo Paulo cumpriu ou não a lei? Cumpriu?
cumpria tudo que a lei falava do ponto de vista externo. E naquele versículo que nós lemos, ele aprendeu que a lei, antes de tudo, é espiritual. A lei, antes de prestar um serviço religioso, era espiritual. E mostrava que a cobiça, um pecado interno, mostrava o quanto ele era pecador, mostrava o quanto ele era miserável diante de Deus. E mostrou também a ele, quando ele foi confrontado pelo Espírito Santo diante da lei, mostrou a ele que ele era incapaz de cumprir a lei. Foi o que o Jeová falou. E quando mostrou que ele era incapaz de cumprir a lei, mostrou também que ele era o quê? Morto espiritualmente. Porque toda alma que pecar esta morrerá. E se toda alma que pecar esta morrerá, também diz o mandamento que se transgredirmos em um dos mandamentos, seremos culpados por toda a lei. Então, cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Cadê a vontade humana de dizer assim, não, se eu quiser eu posso ser salvo. Se eu quiser é só aceitar Cristo. Ele já fez o papel dele, agora eu só vou fazer o meu. Aqui, irmãos, está o atestado da morte espiritual de todo mundo. Aqui está o nosso atestado de óbito espiritual. Nós morremos. E a lei todos os dias está dizendo ao homem sem Deus: vocês estão mortos em delitos e em pecados. Não reside em vocês nenhuma capacidade humana, intelectual, religiosa, espiritual que possa capacitar vocês a cumprir a lei de Deus. Aí, nesse exato momento, quando o Espírito Santo confronta pecadores com a lei de Deus, e o Espírito Santo confronta com a lei de Deus, o pecador começa a entender que ele precisa de alguém para fora dele. Ele precisa de alguém que cumpriu a lei e que morreu a morte que a lei exigia e que sofreu a maldição da lei e que ressuscitou no terceiro dia e que é capaz de socorrê-lo, de dar-lhe vida espiritual, de interceder eternamente por ele, de cobri-lo com a justiça de Cristo, de vesti-lo com os méritos dele, os méritos perfeitos de Cristo, porque só ele foi capaz de cumprir toda a lei de Deus. Nesse exato momento, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo está mostrando que a lei empurra o quê? Empurra o quê? Pecadores a Deus. Pecadores mortos espiritualmente. Até aqui entendemos? Perceberam isso? E agora aqui surge uma aplicação prática para nós, como igreja. A igreja deve ou não pregar a lei de Deus? A igreja deve ou não pregar a lei de Deus? A igreja deve ou não ensinar a lei de Deus? Sim. Porque o Espírito Santo faz uso da lei, como fez com Paulo, e mostrou para Paulo que ele estava morto espiritualmente e que ele precisava de um redentor. Enquanto a igreja não pregar a lei, enquanto nós não pregarmos a lei, não ensinarmos a lei, os pecadores vão ficar se sentindo assim: não, estou muito bom ainda. O quê? Rapaz, pode pregar sobre a graça, sobre o Evangelho. Eu já estou salvo. Eu só estou aqui confirmando a minha salvação. Quando de fato a igreja tem que pregar a lei para que o pecador perceba. Porque o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Porque quando o Espírito Santo de Deus regenera, ele faz o quê? Reescreve, reimprime essa lei na mente, no coração do pecador. Aí o pecador começa a ver que ele é o quê? Ai de mim que vou perecendo. Sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Senhor. A lei de Deus revela quem, irmãos? Se a minha escrita revela quem escreveu, nossa, aqui é a letra do Davi. Imagina a lei de Deus, que foi escrita com o dedo de Deus, com toda a santidade, clareza e beleza do ser de Deus. A lei de Deus revela quem? Esse Deus glorioso e santo. A santidade da glória de Deus. Correto, irmãos?
samaritanos, quando começavam a evangelizar, começavam pela lei, pregavam os 10 mandamentos primeiro, para depois pregar o evangelho. Gálatas, irmã Kênia, por favor. De maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós já explicamos esse versículo, já? Aí, esse versículo que a irmã Kênia leu está em que capítulo? Capítulo 24. Capítulo de número 3. 3. Foi o capítulo que nós lemos pela manhã, não foi? E o que o apóstolo Paulo está trabalhando nesse capítulo? Está mostrando que a lei não salva ninguém. Mas neste versículo que a irmã Kênia leu, irmã Kênia, por favor, lê de novo. De maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei nos serviu de alho. Não tem como? Igual o mineiro fala alho. Alho. A lei nos serviu de alho para o que, irmãos? Nos conduzir a quem? A Cristo. A Cristo. A fim de sermos justificados. A fim de Fôssemos justificados. de sermos ou fôssemos? Fôssemos. Assim, De que fôssemos. de que fôssemos Justificados. justificados. Por fé. Por quê? Por fé. Por fé. Irmãos, o apóstolo Paulo pega esse capítulo 3. E aí, porque não dá tempo de a gente explanar esse capítulo todo. E os judeus estão dizendo assim: não, mas a lei é superior ao evangelho. Não, mas tem que se submeter à lei. Não, o homem só será salvo se cumprir a lei. Tem que guardar o sábado, tem que cumprir a lei rigorosamente. Aí o apóstolo Paulo fala de uma aliança feita com quem? O apóstolo Paulo fala de uma aliança e fala de uma promessa feita a quem? Aí a pergunta que se tem que fazer é o seguinte: Abraão é antes ou depois da lei? Respondeu a vocês? Depois. Respondeu a vocês? Abraão é antes ou é depois da lei? Da lei escrita. Da lei escrita. Da lei escrita. Entregue no Monte Sinai. Que é essa que os judeus estão pedindo aqui, né? Tá? Então, da lei do Monte Sinai. Abraão é antes ou depois? Antes. Certo? Agora preste atenção. Por favor. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo está tentando convencer os judeus de que a lei de Deus, entregue pelo próprio Deus a Moisés, escrita com o próprio dedo dele, e é uma lei que Deus zela até os nossos dias. O apóstolo Paulo está dizendo: essa lei jamais invalidou a promessa que Deus fez a Abraão. A lei jamais vai ser superior a essa promessa. Então o que está querendo, o apóstolo Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, irmão. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: que a lei não invalida a promessa feita a Abraão, verdade? Mas que promessa é essa? Que promessa é essa, irmão? Seria pai de uma grande nação, mas tem algo mais apontando para o evangelho aí. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas como é que as famílias serão benditas em Abraão? Entenda comigo. Toda a humanidade está debaixo da maldição. Está ou não está? Toda a humanidade pegou? E qual é a maldição? A morte. Que tipo de morte? Espiritual, física e eterna. Agora Deus promete a Abraão, e já havia prometido a Eva, e agora está reforçando as suas promessas. Ele chega a Abraão e diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo: Abraão, vou te dar um descendente. E ele fala:
resgatar o meu povo de debaixo da maldição do pecado. Mas até que chegue esse meu descendente, eu vou dar a lei ao meu povo, para que a lei preserve o meu povo, para que a lei preserve o povo, do qual virá o Messias, virá o Cristo, o Deus bendito para todos sempre, amém, como diz o apóstolo Paulo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: a lei não anula a promessa do Evangelho. Mas qual é a função da lei então, Paulo? Se a lei não anula o Evangelho, qual o papel da lei então? Paulo vai dizer: a lei nos serviu de pedagogo. Pedagogo. E nos pegou na mão. Pegou o povo de Israel na mão, ou pela mão, e foi conduzindo ao longo das épocas, das gerações, das guerras, dos conflitos, das perversões, das depravações, dos reinos que se perverteram, dos reis que se perverteram. Foi conduzindo até os portais do Novo Testamento. E dentro dos portais do Novo Testamento, Gálatas capítulo 4, versículo 4, por favor, leia para mim. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas vindo à plenitude dos tempos, o tempo exato, programado por Deus. O tempo que o Império Romano havia tomado conta da face da terra, praticamente no mundo antigo, havia viabilizado estradas, recursos. O Império Grego havia acontecido pouco tempo antes, e agora o povo falava, na maioria das nações, o grego koiné, como o inglês hoje. Todo mundo tem uma dupla habilitação no inglês. Na época era o grego koiné. Então o evangelho ficou fácil para ser espalhado, propagado, pregado. E essa plenitude dos tempos também nos fala que Deus havia programado esse exato momento para que o filho dele viesse ao mundo. E fala algo mais aí, diz que ele veio e ele nasceu de mulher. Então ele é descendente de Abraão e é descendente de Adão. Ele nasceu de mulher, ele é ser humano perfeito. O verbo se fez carne. Ele assume toda a humanidade, toda a característica da humanidade. Porque agora ele vai representar homens, seres humanos, pecadores, diante de Deus. E enquanto ele é divino e Deus, ele representa Deus diante de pecadores, diante de seres humanos. Então ele é o eterno e sumo e perfeito mediador entre Deus e homens. Mas o interessante de notar, Anderson, aí, é uma palavrinha chamada sob, que ele, lê por favor, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então ele veio pelas vias legais, ele nasceu de mulher, como todo ser humano. Ele agora está sujeito a todo o sofrimento humano, porque ele nasceu de uma mulher. Como nós todos sabemos, fomos gerados, todos nós viemos para dentro dessa condição humana, viver o mesmo caos que a humanidade sofre, depois que nós pecamos em Adão. Mas ao mesmo tempo esse Cristo também assumiu a nossa identidade, assumiu a nossa condição humana, de sofrimentos, de dores, de tentações, de lutas contra o pecado. E o versículo diz ainda mais, que ele nasceu sob a lei. Irmãos, o que significa sob? Sob, debaixo. Debaixo significa o quê? Submisso, obediente, servo. Então está dizendo que esse Cristo, que nasceu de mulher, que esse Cristo, para representar os eleitos de Deus em tudo, primeiramente também, ele tinha que ser o quê? Submisso a toda a lei de Deus. Então esse Cristo vem e cumpre toda a lei de Deus. E veja que essa lei estava conduzindo o povo de Israel, o remanescente de Deus, a descendência de Abraão, preservando esse povo, irmão, até que viesse o Messias. E o Messias chega neste exato momento, na plenitude dos tempos, e fica debaixo da lei, sob a lei, submisso à lei de Deus. E ele cumpre toda a lei de Deus ou não? Aí nós veremos nos próximos estudos, Cristo cumprindo toda a lei de Deus. E além do mais, toda a lei cerimonial também tem o seu cumprimento em Cristo, como diz o escritor aos Hebreus. E toda aquela
liturgia do Antigo Testamento, todo aquele rito do Antigo Testamento, todas as festas do Antigo Testamento, todos os móveis do tabernáculo e todo o tabernáculo, tudo apontava para Cristo. E eles eram sombras das coisas vindouras que se cumpririam em Cristo. Então, todas as vezes que o sacerdote entrava no tabernáculo, diante de uma mesinha como essa, ele via 12 pães. Deus como provedor e o sustentador de todas as 12 tribos de Israel. Ele também olhava para aqueles pães e via o pão da vida, que é Cristo. Porque ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava e via o candelabro com 7 velas, com 7 como é que é o nome? 7 candeeiros, né? 7 castiçais acesos, muito obrigado. 7 castiçais acesos ali, constantemente acesos. Ele olhava para aquela luz, e aquela luz apontava para quem? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Quando ele ia oferecer o sacrifício, que imolava o cordeiro, que imolava o novilho, ele lembrava da promessa que Deus fez a Abraão, e que Abraão falou a seu filho Isaque: meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. E um dia, nas margens do rio Jordão, João Batista aponta para o seu primo Jesus Cristo e diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava, naquele exato momento, cumprindo a sua promessa. O cordeiro havia sido providenciado por Deus. Então, meus irmãos, entenderam que aqui a lei tem um grande benefício? A lei tem um grande benefício aqui de preservar. Essa palavra área aqui é o pedagogo. Eu já expliquei para vocês? Não já expliquei? Mas eu vou explicar para quem não estava na aula passada. Está rapidinho. Esse pedagogo do mundo antigo era uma pessoa paga, ou como dizia a pessoa de linguística, pagada. Ela dizia: obrigado, você professora Abela Carmen Festa. E ela dizia, quando no mundo antigo, no mundo greco-romano, as famílias ricas pagavam alguém, mas um especialista, uma pessoa adulta, conhecedor da leitura, dominava alguma cultura e detinha alguma cultura. Para que essa pessoa era paga? Ou a mulher ou o homem. Era um escravo, na verdade. Às vezes também poderia ser um escravo, mas em outras partes também poderia ser pago. Para que esse homem ou essa mulher? Ele ficava encarregado de cuidar dessa criança, como um babá, mas também como um educador introdutório para a vida adulta daquela criança. E o que ele fazia? Pela manhã, acordava aquela criança: acorda, vamos para a escola. Preparava a criança, arrumava a criança, fazia o lanchinho dela, dava o que comer, saía com ela na rua com a mãozinha dada, levava a criança para a escola. A criança estudava, voltava com a criança. À noite, colocava a criança para dormir cedo. Então preservava a vida da criança de tal forma que a criança, ao longo de sua vida, ia amadurecendo, ia aprendendo a se disciplinar, ia aprendendo a conviver em sociedade, ia aprendendo que ia ter gosto pelos estudos. E logo ela estava preparada para assumir a sua vida adulta. O que acontecia então? Quando chegava na vida adulta, chegava na vida adulta, o pedagogo chegava até um certo ponto e dizia assim: agora você não precisa mais de um árbitro, você não precisa mais de um pedagogo. Chegou alguém que é superior a mim. Você vai agora para os estudos acadêmicos. Você agora é um adulto. Você agora pensa de per si. Você tem agora autonomia para decidir a sua vida, a sua carreira. O meu papel foi até aqui. Agora você é daqui em diante. E aquele adolescente ou aquele jovem, ele ia entrar na vida adulta. Agora imagina isso como o cuidado de Deus para com o povo dele. Ele dá a lei ao povo dele. E a lei de Deus acossava o povo dele. Vocês não podem adulterar. Vocês não podem se misturar com outros povos por causa da idolatria. Vocês são um povo santificado a mim. Vocês são um povo separado para a minha glória. Vocês devem testemunhar que sou eu diante das nações. Vamos. O rei tinha que ter uma cópia da lei, irmãos. O rei tinha que ter uma cópia da lei ao seu lado, para que o escrivão lesse para ele, para que ele lesse todos os dias, para que ele não se esquecesse dos mandamentos do Senhor e do que ele deveria fazer para com o povo, a fim de que esse povo não se extraviasse no pecado,
a fim de que essa nação não corresse atrás de outros deuses, a fim de que essa nação não fosse destruída pela ira de Deus. O rei tinha que ter essa lei no seu coração. E os profetas tinham que ter essa lei diante de si. E Deus levantou os profetas para serem guardiões do seu pacto, guardiões da sua lei. E quando o rei negava-se a função de instruir o povo debaixo da lei de Deus, os profetas surgiam. Surgia Amós, surgia Oséias, surgia Abacuque, surgia Naum, surgia Ageu, surgia Sofonias, surgia Daniel, surgia Isaías, para gritar aos ouvidos do rei e aos ouvidos da nação de Judá e de Israel que eles estavam se desviando da lei de Deus. Então presta atenção, irmãos, vamos prestar atenção de que Deus tem um cuidado especial para com a sua lei, para com a sua palavra. E a sua lei tinha que ser constantemente pregada e vivida, porque a sua lei garantiria que o povo dele seria o quê? Preservado e chegaria até uma maturidade, quando daí em diante chegaria o Evangelho de Cristo Jesus. Entenderam isso aí? Esse é o papel da lei. Preservou o povo de Deus até os portões do Novo Testamento. E agora, podemos descartar a lei? Só não vai dizer de forma alguma. De forma alguma. Porque o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. É Deus que nos revelado também no Novo Testamento. Agora, irmãos, eu quero ir com os irmãos para a lei restringe o mal. Eu quero que Jeová, por favor, Êxodo 21, capítulo 12. Eu quero que Dona Elaine, por favor, leia para nós 1 Timóteo, capítulo 1, 8 ao 11. Eu peço ao nosso irmão, por favor, leia para nós, irmão, Salmo 119, versículo 11. Aí vai ser assim, no seguinte. Irmãos, eu misturei muito aquele tópico 4, não, mas ele tem muito assunto aí. Daria mais umas 10 aulas. Como a lei conduz pecadores a Cristo, tá? Mas nós precisamos cumprir esse assunto de hoje. E assim, eu vou avançar com os irmãos, tá bom? Vamos lá então. A lei restringe o mal. Jeová, por favor. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Está onde, irmãos? Está onde? Na Tanar. Tivesse um judeu aqui de Bíblia. Que Velho Testamento, quem morreu para ter? Uma vez um judeu me respondeu assim. Eu cheguei para um judeu, um rabino, e perguntei a ele. Mas não está lá no Velho Testamento, ele disse. Quem morreu para ter testamento? Aí, Nataná. Eu falei, tá bom, Nataná. Dizer bem, mas o que esse versículo está dizendo, irmãos? Para nós. Ou melhor, o primeiro contexto da época, o povo judeu. O que esse versículo está dizendo? Construam um presídio aí no meio de Israel de alta periculosidade. Quem matar vai ser preso nesse presídio de alta periculosidade. Está escrito isso aí, irmão? Está escrito que quem matar, o ser humano também morrerá. Isso não é novo. Antes da lei, Deus falou isso a quem? Deus falou isso a quem? E também falou isso a quem? Quando ele tirou Noé da arca. Ele instituiu isso. O que quer dizer isso então, irmãos? Como é que a gente pode dar o título disso aí? A pena de morte. Isso aí é a pena de morte. Ou não, irmãos? É ou não é a pena de morte? Pena de morte. E Deus instituiu para Israel a pena de morte. Alguns estados americanos assumem hoje a pena de morte. Eles têm a pena de morte nos seus estados. A violência lá é pouquinho. Quem me falou isso com um pastor americano. Congreguei com um pastor americano por 8 meses. E nós entramos nesse assunto. Ele disse, irmão, tinha um estado americano muito violento. Mas quando instituiu a pena de morte lá, o homicídio caiu para baixo de 1%. Ele falou assim, irmão, o pecador tem que aprender a temer a Deus.
O pecador tem que aprender a temer a lei. Se ele não temer a lei, fica uma bagunça, uma baderna na sociedade. A impunidade, irmãos, tem sido a mãe do aumento da violência em nosso país. Não é verdade? Não quero aqui discutir a pena de morte com os irmãos. Não quero. Seria bom que tivéssemos no ambiente um momento para que discutíssemos essa questão. Mas aqui Deus está instituindo a pena de morte para o povo dele. Está dizendo assim, o judeu que matar o outro aí vai morrer também. Aí claro que tinha uma série de outros procedimentos para também não se matar uma pessoa inocente. E também tinha o que? As cidades de refúgio. Lembra da cidade de refúgio? Se eu tivesse construído essa igreja aqui, uma telha caísse na cabeça de um irmão e ele viesse a morrer, irmão, eu pulava do telhado, era na hora. E corria para a cidade de refúgio mais próxima. Se eu conseguisse chegar lá antes do parente dele me alcançar e eu botasse meus pés dentro da cidade de refúgio, ele não poderia mais me matar. Não poderia mais me matar. Então Deus instituiu isso aí, não vou entrar nesses métodos. Isso também já revelava Cristo como a nossa cidade de refúgio. O pecador que corre da ira de Deus, da vingança de Deus, que encontra refúgio seguro em Cristo, a cidade de refúgio. Entende assim? Bem, mas nesse versículo de Êxodo 21, Deus está dizendo, irmãos, o seguinte, que a lei ela serve para quê, irmãos? Se alguém mata uma outra pessoa e não há restrições, o que acontece? O que eles dizem hoje na televisão? Não dá nada mesmo. Se eu sair, eu mato o outro. Não matarás. E a gente encontra por aí, irmãos, adolescentes com 14, com 10, com 5 homicídios. Por que não há punição? Encontramos homens aí na sociedade que não podem sair do presídio. Porque se saírem, eles voltam a matar terrivelmente. Então a lei restringe ou não o mal? Sim. E aqui, no contexto social, a lei restringe o mal. Mas não ficou, irmãos, apenas para o Velho Testamento, não. Vamos ver a amplitude que esse versículo toma, a proporção que ele toma, nas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Timóteo, por favor, capítulo 1, do 11 ao 18. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, captores, mentirosos, injuros e para tudo quanto se opõe a sua doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, no qual fui encarregado. Irmã Nuvem, por favor, na tua versão, não trouxeste hoje? Trouxeste? A tua versão NVI, lê para nós esse versículo na versão NVI. A NVI é uma linguagem mais contemporânea, é a nova versão internacional, a linguagem contemporânea. Algumas palavras do nosso português vernacular, ela traduz de forma mais contemporaneizada. Vamos ver se ele esclarece esse texto para nós mais ainda. No 8 a 1. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sua doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Ficou claro para nós, irmãos? Para os homicidas, para os que matam pai e mãe, né? Para quem mais? Para os sequestradores, homossexuais, para toda a sorte de imoralidade, para os que praticam imoralidade sexual, certo? Para os mentirosos, para os profanos, são os irreligiosos, aquele que
profano vem na palavra latina, que significa aquele que está para fora do templo, aquele que desconsidera, desrespeita a religião, a fé. Então, espera aí, irmãos, isso aí está no Novo Testamento. E o apóstolo Paulo ainda diz que essa sã doutrina, na nossa versão, ele diz que está, lê aí na versão dos crentes aí, na fiel, ele diz no final do versículo, ele diz o quê? Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, e foi confiado. Então, que tudo isso, que tudo que a lei está dizendo contra o homicida, contra aquele que mata pai e mãe, contra aquele que pratica imoralidade sexual, contra aquele religioso, está tudo em conformidade com o Evangelho. E o que está em conformidade? O que está conforme? Está de acordo, está dentro da norma, está em harmonia. Então, de forma alguma, o apóstolo Paulo está dizendo: não, a lei não é boa, a lei já foi ultrapassada, a lei já cumpriu o seu papel. O apóstolo Paulo está dizendo: de forma alguma, a lei é boa para aqueles que são justos, mas para aqueles que vivem na injustiça, são homicidas, sequestradores, matam pai, matam mãe, praticam moralidades sexuais, os tais devem o quê? Sofrer o quê? Os juízos da lei, o rigor da lei. Os tribunais americanos, quando os puritanos saíram da Inglaterra, foram fundados nos Estados Unidos da América, que atravessaram o Atlântico, no Mayflower, que era o nome do navio que levou os puritanos, e muitos outros navios levavam os puritanos, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra por causa da igreja anglicana e de Maria Sanguinária. Eles atravessaram e foram para os Estados Unidos, montaram as suas congregações, suas igrejas. Aí para lá foram batistas, foram presbiterianos, foram holandeses com a igreja holandesa, foram luteranos, foram judeus, foram católicos. E cada um ali tinha a sua igreja, tinha a sua paróquia. E quando eles começaram, irmãos, a se organizar como sociedade, eles não tinham tribunais. Não havia ainda juízes para julgar as questões sociais, as questões familiares. Sabe onde aconteciam os julgamentos na cidade? Sabe, irmãos? Dentro da igreja. Os tribunais americanos nasceram dentro da igreja. Era a igreja, os pastores, o conselho da igreja que julgavam os casos. Se os irmãos quiserem se aprofundar nessa questão, Leonard Heidel escreve um livro, Santos do Mundo, que trabalha melhor essa questão e mais pormenorizado. Ele conta até a história de que uma irmã da igreja veio participar ao pastor, que o marido dela não estava cumprindo com as obrigações matrimoniais. O irmão foi advertido, foi exortado, mas ele não quis se arrepender, pois toda a igreja se reuniu para julgar aquele homem. E quando julgava para prendê-lo, para chicoteá-lo em praça pública, e a coisa lá era séria. Então os tribunais começaram assim, não tinha como você instituir um juiz ali naquele exato momento. E era dentro da igreja que se julgavam os pecadores. Os irmãos acham isso estranho? Não acham isso estranho? Interessante isso, né? Hoje em dia, a maioria das igrejas não tem autoridade para julgar ninguém. Hoje em dia, no nosso Brasil, as igrejas não têm autoridade, na sua maioria, de julgar a nação, de julgar a sociedade, nem ao menos de ter a voz profética de acusar a nação de pecador. Percebe isso, irmãos? Então, se os irmãos lá nos Estados Unidos faziam isso, e se a igreja tem que portar essa voz profética contra a sua sociedade, e tem que viver uma vida santa e limpada, de acordo com a vontade de Deus, para ela ter essa autoridade, irmãos, ela tem que estar vivendo essa lei de Deus? Está vivendo em conformidade com essa lei de Deus, irmãos. Não vivendo para ser salvo, mas vivendo porque agora é salvo em Cristo Jesus. E o Espírito Santo usa esta palavra para santificar a sua igreja e o seu povo. Por favor, meu irmão, lê para nós. 19:11. Sim. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Muito bom, irmão. E quais eram as palavras que o salmista Davi tinha para guardar no coração?
Os mandamentos. Esse salmo todo é dedicado à lei de Deus, não é isso? Salmo 119? Perfeita é a lei. Você lembra desse salmo? Então veja, o salmista está dizendo: guardei as tuas palavras para não a lei restringe o mal, irmãos. Aqui, o salmista Davi vai para um ponto espiritual e religioso. Nós vimos até agora a lei restringindo o mal na sociedade, o mal na família. Claro que tudo isso começa na espiritualidade. E aqui nesse exato momento, o apóstolo Paulo está dizendo, o salmista Davi está dizendo: eu guardo a lei de Deus no meu coração, para não pecar contra Deus. Então a lei aí está restringindo o quê? O pecado no coração dele. É por isso que Lutero, antes de orar, ele meditava primeiramente nos 10 mandamentos, depois meditava no Pai Nosso, depois que ele meditava nos 2, aí ele diz: e depois que eu ouvia a voz do Espírito Santo no meu coração, me acusando dos pecados que eu estava cometendo, depois que eu ouvia a voz do Espírito Santo falar pelo Evangelho no Pai Nosso, aquecer o meu coração, é que eu começava a irromper em oração diante de Deus. Então Lutero todos os dias meditava na lei de Deus, os 10 mandamentos, e meditava no Pai Nosso antes de orar. E chegou a dizer que se ele não orasse 3 horas antes de começar suas atividades, ele disse: o diabo me fez na jornada do dia a dia. Lutero era demais. Tranquilo, irmãos? Entendeu? Tranquilo? Vamos então para tópico 6. A lei, vamos ver todos juntos? A lei é instrumento do Espírito Santo na obra de santificação. Então nós vimos nessa aula que a lei teve um grande papel. Fazer o quê? Preservar o povo de Israel até que viesse o Messias. E aqui nós vimos outro papel da lei, que ela restringe o mal no coração do salvo, no coração do que teme a Deus, para que ele viva uma vida que agrade a Deus. Que é a lição 3. E na terceira agora, nós vamos ver que a lei tem uma função belíssima na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus jamais vai fazer uma obra de santificação na minha e na tua vida, sem deixar de usar a lei de Deus. Percebe, irmãos, que a lei de Deus não é escanteada, ou a lei de Deus não é descartável para Deus, que Ele mantém sim a sua lei na mão do seu Santo Espírito para santificar o seu povo. Então vamos ver isso. Eu quero que a nossa irmã, que eu esqueci o seu nome, irmã Gesiane, por favor, leia para nós, irmão, Romanos capítulo 8, versículo 3 ao 4. Eu quero que Samuel leia para nós 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21. Eu quero que Juliana, por favor, leia para nós Levítico 20, versículo 8. Eu quero que minha mãe, por favor, leia para nós Salmo 119, versículo 105. Mãe Diana, por favor, vai ler para nós Provérbios 6, versículo 23. Por favor. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa! Então peguemos as últimas palavras. Ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos Segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, irmãos, é belíssimo esse versículo, porque esses versículos estão dizendo que Cristo primeiro cumpriu toda a lei de Deus. É verdade ou não é? Sim. Esses versículos, irmãos, em primeiro lugar, está dizendo o seguinte para mim e para você. Irmã, a senhora pode repetir a leitura para nós, por favor, no versículo 3. Porquanto que for impossível a lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne do pecado. Muito obrigado. Agora preste atenção. Na primeira parte do versículo 3. Ele disse: algo é impossível à lei. O que é impossível à lei? O que é impossível à lei, irmãos? Salvar, justificar, não é verdade? Então, se é impossível para a lei salvar, Deus enviou quem? Alguém que, cumprindo a lei cabalmente, completamente, pode agora, pelos seus méritos, pela sua obra e pela sua pessoa santíssima, salvar pecadores. Então Cristo chega nesse exato momento, quando o apóstolo Paulo diz naquele versículo de Romanos capítulo 7, lemos, quando o apóstolo Paulo diz assim: e o mandamento que eu vi que era bom, para mim ele tornou-se morte, porque eu vi o que? O pecado imperava na minha carne e eu sou incapaz de cumprir a lei de Deus, então eu sou um morto espiritual. Quando naquele exato momento o apóstolo Paulo fala isto, a lei está apontando Cristo para o apóstolo Paulo. E nesse exato momento o apóstolo Paulo está dizendo: de fato, a lei não pode salvar ninguém. A lei só aponta o caminho, ela não pode. Isso, muito bom. A lei aponta o caminho, mas não pode curar a enfermidade do pecado no ser humano. Nesse exato momento o apóstolo Paulo está dizendo: mas Deus enviou Cristo. E quando o pecador olha para Cristo, o pecador diz assim: bem, só Cristo pode me salvar. Mas como é que pode, irmãos, Cristo salvar um pecador? Como é que Cristo faz para salvar um pecador? Primeiro, o pecador ser salvo, ele tem que estar de acordo com a lei de Deus ou não? Ele tem que agradar a Deus ou não? Ele tem que ser santo diante de Deus ou não? Tem. Mas ele não consegue. Aí Cristo vem, se coloca entre a lei e esse pecador. Ele diz: pode vir, porque eu cumpri a lei no teu lugar. Tudo que a lei exigia, eu cumpri no teu lugar. E cumpri cabalmente. Não resta nada que eu não tenha cumprido. E cumpri, além do mais, satisfatoriamente a Deus. E Deus se agrada com o meu serviço, com a minha obra, com a minha pessoa. E a Deus agradou Moelo fazendo enfermar. Deus agradou-se do sacrifício de Cristo. Porque ali na cruz do Calvário, Cristo coroou toda a obra que Deus havia colocado diante dele para que ele cumprisse, a fim de que Deus fosse glorificado na obra e na pessoa de Cristo, e pecadores fossem salvos. Porque primeiramente a gente diz assim: para que Cristo morreu? A gente diz: para que pecadores fossem salvos. Cristo morreu em primeiro lugar para glorificar a Deus, para restabelecer a santidade da glória de Deus diante de um mundo caído. E Deus se satisfazendo com a obra e a pessoa de Cristo, Ele agora pode, através de Cristo, e pelo fato de ele se satisfazer em Cristo, Ele agora recebe todos os pecadores que Cristo traz a Ele. Então agora, quando Cristo traz pecadores diante de Deus, Ele diz: Pai, pode salvar eles, porque eu cumpri a lei no lugar dele. Ele agora está vestido com as minhas vestes de santidade e de justiça. Ele agora foi justificado e está santificado pelo meu sangue derramado no Calvário. Pai, eu cumpri tudo quanto a tua lei exige no lugar dele. Cumpri todos os mandamentos. E além do mais, lá no Calvário, eu sofri a morte dele. E eu sofri a maldição que a lei, que por ele ter desobedecido a lei, caiu sobre ele. Cristo morreu como um maldito de Deus, pendurado na cruz do Calvário. Ele morreu a maldição de todos quantos são escolhidos por Deus para a salvação. Entenderam isso, irmãos? A beleza desses versículos. E agora o apóstolo Paulo, no versículo de número 4, ele vai dizer: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Agora nós temos o preceito da lei cumpridos em nós por causa de Cristo. Agora Deus nos vê como cumpridores da lei através de Cristo, e não a parte de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo está brigando com os judeus lá em Gálatas capítulo 3. A lei não salva ninguém. A lei está enferma pelo pecado. De tal forma que se você for buscar salvação através da lei, você não consegue cumprir tudo quanto a lei de Deus requer de um pecador. Então, meus irmãos, Cristo surge para isso, para glorificar a Deus, para restaurar a santidade da glória de Deus diante de um mundo caído e para salvar pecadores. Agora, na última parte do versículo 4, ele diz o seguinte: que não andamos segundo a
carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo está falando de quem, então, irmãos? Quem não anda segundo a carne, carne aqui não é essa carne, ou então um churrasco que a gente faz, não, irmãos. Carne é a natureza pecaminosa. São as pulsões pecaminosas dentro do nosso ser. Ele está dizendo que quando o crente ele é salvo pela graça mediante a fé, que o Espírito Santo de Deus o regenera, o restabelece espiritualmente. Ele diz que agora esse crente, ele não vai viver mais pelos impulsos carnais, uma vida de depravação, de pecaminosidade. Pelo contrário, ele agora vive de acordo com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. Aí nesse exato momento que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar a obra de santificação na vida dele. E trabalhando essa obra de santificação na vida dele, o Espírito Santo de Deus vai fazer uso da lei de Deus. Correto? Anderson, quero que você veja o texto de Paulo sobre isso. De Êxodo. Quem abriu isso? Coríntios. Desculpa, Coríntios, por favor. Lê para nós, por favor. Coríntios 9, 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Amém. Paulo aí está falando, irmãos, que ele pregava o evangelho tanto a judeus quanto a gentios. E quando ele está falando que para aqueles que não têm lei, para os gentios que não receberam a lei escrita. Então ele ia pregar a esses gentios, mas não impunha, ou seja, não obrigava esses gentios a viverem como os judeus viviam debaixo da lei de Deus. Pelo contrário, ele dizia: eu chego lá não me esquecendo da lei de Deus no meu coração, mas para com Deus eu tenho essa lei e respeito essa lei. No entanto, eu chego lá e eu prego o evangelho. Eu prego o evangelho da glória de Cristo Jesus. Entende isso? Entenderam esse versículo? É que ele está dentro de todo um contexto. Lê de novo, por favor. Só o 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Sim. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Paulo não ia chegar lá no meio dos gentios, como ele chegou na Galácia. Hoje é o dia de sábado, vamos guardar o dia de sábado, porque eu sou judeu, vocês têm que guardar o dia de sábado. Ou então Paulo não ia chegar lá no meio dos gentios assim: eu cheguei, sou judeu, a partir de hoje ninguém aqui vai comer marisco, ninguém vai mais comer carne de porco, aqui agora eu vou implantar o que a lei de Deus exige. Paulo ia chegar assim, irmãos? Paulo chegou assim em algum lugar? Pelo contrário, quando isso começou a ser imposto aos gentios, Paulo sobe a Jerusalém, reúne-se diante da Assembleia, e aí a Assembleia decide o seguinte: não, vamos decidir o seguinte, que aos gentios que estão sendo convertidos pelo Evangelho, o que resta a eles? Que não se contaminem com carne sacrificada a ídolos, que não se entregue à imoralidade sexual. E qual outro ponto lá que ele falou? Se não me engano, carne sufocada aí, já falei, a imoralidade sexual, e se não me engano, a questão da circuncisão. Se não me falha, lá em Atos, se alguém achar aí, pode me ajudar aqui. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo jamais iria pregar para os que não tinham lei, chegando lá e pondo a lei a eles, mas pelo contrário, ele também não chegava lá sem a lei de Deus no seu coração. Ele era fiel ao que a lei de Deus falava no seu coração. É isso que o apóstolo Paulo está esclarecendo nesse exato momento no Novo Testamento. E ele está dizendo que no Novo Testamento ele é o quê? Ele tem a lei no seu coração para com Deus. Então ele também se submete ao que a lei de Deus exige a ele, ao crente do Novo Testamento. Entenderam isso? Por isso que ele diz: e não, mas para com Deus eu tenho a lei no meu coração. Agora eu quero que os irmãos, quem abriu para mim, em Levítico 28. Levítico 28, por favor. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Guardai os meus estatutos. E o que mais, Juliana? E cumpri-os. E cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Prestemos atenção, irmãos. O que Deus está mandando em primeiro lugar? Que o povo dele guarde os estatutos dele e que o povo dele cumpra-os. É verdade? E no final ele diz: porque eu sou o Senhor que vos
santifico. Mas como é que Deus vai santificar o seu povo? Como é que Deus santificava o seu povo no Antigo Testamento? Quando o povo dele guardava e cumpria a lei dele no seu coração. Então Israel, irmãos, tinha que estar sempre debaixo desse processo de santificação. Quando tinha a sua lei, a lei de Deus guardada no coração e quando os cumpria. Deus os estava santificando. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui, irmãos? Não existe processo de santificação por osmose. Não existe processo de santificação por osmose. Ou seja, nós vamos procurar uma igreja que ora muito, que jejua, que prega a palavra, que evangeliza. Se eu chegar naquela igreja lá, eu vou ser santificado. Vou ficar ali, todo mundo que eu ficar ali, quanto mais tempo eu passar ali com os irmãos, mais santificado eu vou estar. Ou então eu vou botar a Bíblia aberta nos 10 mandamentos debaixo do travesseiro e vou dormir. Vou receber a santificação da lei por osmose. Irmãos, processo de santificação. Aí quem o diga, Richard Lovelace. Processo de santificação, irmãos, é uma graça tão bela, irmãos, tão profunda que Deus concede à igreja, que é livre de moralismo, que é livre de legalismo. É o Evangelho, irmãos, trabalhando no ser, desabrochando no ser do pecador redimido, irmão, para que ele dê frutos, para que ele se assemelhe à pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas sabe o que é essa graça, irmãos, da santificação? É que o Espírito Santo de Deus estará trabalhando no crente, dentro dele. E Deus dá a graça e o privilégio do crente também cooperar com Deus nesta hora. Vocês querem o livre-arbítrio de volta? Vocês querem o livre-arbítrio de volta? E quando a gente entra na fé reformada, morreu o livre-arbítrio. Morreu a vontade. Mas veja, irmãos, entenda melhor agora. Quando Deus salva o pecador e o redime, Ele restaura a vontade dele, para que ele agora não viva inclinado para as coisas pecaminosas da carne, mas que ele viva agora segundo o Espírito. E agora ele vivendo segundo o Espírito, irmãos, a vontade dele vai ser voluntária, a cada dia mais santificar-se para o Senhor, seu Deus que o salvou, que o redimiu, que o resgatou. E essa vida de santificação agora, irmão, não será um fardo, não. É que eu tenho que cumprir os mandamentos, o mandamento, sair lendo, amarrar o mandamento na cabeça, no braço, sair e mandamento, e enviar contato para todo mundo. Ó, você transmitiu o quinto mandamento, você transmitiu o terceiro, você acabou de transmitir todos os 10. Não é isso, irmão. Peraí, calma, pera no freio. Olha, é uma graça que Deus dá, a santificação é graça que Deus dá. Nós vamos cooperar com Deus. É o único processo na redenção que Deus vai nos dar a graça, irmãos, de cooperarmos com Ele. Porque para ser salvos precisamos trabalhar? Não, Cristo já trabalhou por nós, estamos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? Então é para a glória de Deus, estamos salvos. Só que aí, irmão, nós temos que entender o seguinte, que estamos salvos, mas o que nos prova que de fato estamos e somos salvos? A vida de santificação. A santificação, meus irmãos, é Deus aplicando a obra de redenção no nosso dia a dia. É Deus provando, irmãos, para nós mesmos que Ele está trabalhando em nós e que de fato nós somos salvos. Porque agora a nossa vida é uma vida de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com o Evangelho, com a glória de Cristo, com a beleza de Cristo, com a santidade de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos irmãos: ó irmãos, porque de novo sou fazedores de barco, até que Cristo seja formado em vós. Esse processo de santificação, irmãos, é Cristo sendo formado em nós. E outro ponto que o apóstolo Paulo diz: eu rogo a Deus para que vocês cheguem à estatura perfeita do varão perfeito que é Cristo. Então o alvo da santificação é nos assemelhar com Cristo, com a humanidade perfeita de Cristo, com a santidade perfeita de Cristo, com a beleza da glória da santidade de Deus em Cristo Jesus. Isso é santidade, irmão. Não é tornar-se o chato do serviço, não é tornar-se o chato da casa, não é tornar-se o chatão da igreja, o crentão. Não é isso que é santidade. Santidade, irmão, quando você de fato está no processo de santidade, você se torna uma pessoa agradável. E você não vai precisar estar contando o pecado para as pessoas, não. No serviço, não. Olha, você é um adúltero, você... Não. O seu procedimento de falar, de agir, de resolver os problemas lá, as pessoas vão dizer assim, como aquela viúva, como aquela mulher dizia do profeta: aí vai um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus.
Aí está um jovem de Deus, sem ser chato. E nesse exato momento, irmãos, nós percebemos que, quem vai ler para nós Salmo 119, versículo 105, minha mãe, por favor. Aí a gente conclui essa parte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sim. Irmãos, um dos símbolos do pecado na vida cristã é o quê? Se for saber, né? Pastor, tá caindo. Calma, irmãos. Rapaz, aquele fulano caiu de novo, olha. Não é assim que a gíria gosta, a gíria que a gente faz, né? Fulano caiu em pecado. Mas se a pessoa. Então, um dos símbolos do pecado aí, irmãos, é tropeçar, não é? Tropeçar em algo, não é verdade? É o escândalo do grego. Uma pedra, uma armadilha que se colocava no caminho para os guerreiros caírem à noite e serem vencidos na batalha, ou para que os viajantes tropeçassem naquelas pedras à noite e os saqueadores assaltassem as pessoas. Escândalo no grego. Tem mais vezes. O salmista está dizendo que fez o quê? De novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então o salmista está andando como alguém que carrega uma candeia para além dos seus pés, não é isso? E a luz vai alumiando ou iluminando para diante dele, para que ele não tropece em pedras. Se eu preciso de luz, então eu estou onde tem trevas. E nós estamos no meio de um mundo tenebroso, brilhando como luzeiros no céu. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos no meio de um mundo tenebroso, um mundo cheio de trevas. E a palavra de Deus é essa luz da verdade que vai fazer com que nós não tropecemos no quê? No pecado, nas armadilhas do pecado, nos tropeços do pecado. Então a palavra de Deus é esse guia seguro para uma vida de santificação. Acontece santificação sem a verdadeira pregação da palavra de Deus? Acontece santificação sem a meditação na palavra de Deus diária? Acontece santificação sem a verdadeira pregação da palavra de Deus no culto de uma igreja? Não acontece santificação, irmão, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é processo fundamental na santificação. Por isso, não havendo lei, Deus pecados, o povo perece. Muito bom. E o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, diz assim: Pai, ele está rogando pela igreja, né? Pelos salvos, ele diz: Pai, santifica-os a tua. Então vamos todos juntos. Santifica-os na tua. A tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, Deus vai fazer uso do que para santificar a sua igreja? A palavra, a pregação da palavra. Somente a palavra, irmãos. E quem é que vai fazer esse uso da palavra para santificar pecadores? O Espírito Santo. Porque a palavra é a espada do Espírito. Então o Espírito Santo, irmão, jamais vai habitar, vai trabalhar no coração, vai estar numa igreja, se essa igreja não se interessa pela palavra. Pois não. E quando ela é pregada de uma forma assim, sem propósito, ela é ineficiente, né? Ineficiente, né? E traz até problemas. Né? Verdade. Pregada como uma bula, chega lá, irmão, vamos pregar aqui, ó. Então Deus vai te dar chave em casa, Deus vai te abençoar, todo mundo sai abençoado, né? Sai não, porque a bênção de Deus, irmãos, verdadeira, se dá também por essa obra de santificação que me faz ser sabor para o lugar onde eu vou, que me faz ser saúde para a família onde eu vou ser reintegrado, que me faz ser luz num lugar de trevas onde Deus me enviar. Que negócio de bênção é esse, irmão? Que tem de crente com um carro voando aí, com mansão, irmão, e é uma treva no meio das trevas, dá mais trabalho do que ímpio. Que bênção é essa, irmão? Que bênção é essa? É melhor andar a pé ou de bicicleta, irmão, e ser uma bênção para as nações, ser uma bênção para as famílias, ser uma pessoa diferente em casa, ser uma pessoa que ama o próximo em todos os momentos, do que ser um rico e dizer que é crente, dizer que é da igreja próspera, e ser uma abominação, como o apóstolo Paulo diz, e por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. É melhor, irmão, andar de bicicleta ou na chinela havaiana. Até rico aqui, chinela havaiana para ele. Mas não vai pregar, agora tem que ser planejado. Então quem vai ler Provérbios 6:23? Por favor. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina
são o caminho da vida. O mandamento é o quê, irmão? O mandamento é lâmpada. É lâmpada. De novo, reforçando a ideia do salmista: lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí o que ele diz mais? É instrução, luz. É instrução. E uma das palavras no grego para conhecimento, para verdade, também é essa palavra luz. Pode continuar. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então está dizendo que todas as vezes que o crente é confrontado pela lei de Deus, ele agora é repreendido. E essa repreensão faz o quê? É o quê, irmão? Caminho da vida. Caminho da vida. Caminho da vida. Porque há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é morte. Mas quando somos repreendidos pelo Espírito Santo de Deus, Ele não quer que nós tomemos esse caminho, cujo fim é a morte, mas quer que tomemos esse caminho, cujo propósito é a vida. E não é a vida que vai acontecer, não. É a vida que já está acontecendo. A gente tem a mania de adiar tudo para o futuro. Não, a salvação é só para o futuro. Nós estamos salvos, mas só quando Cristo raiar. Nós já somos, nós somos justificados, mas parece que isso não vai acontecer. Irmãos, isso é um grande problema que a gente tem que corrigir na nossa teologia. Tudo quanto Deus já instaurou através do Evangelho está acontecendo no aqui e agora. É bonito, irmãos, quando estudamos essas doutrinas vendo acontecer no aqui e agora. E a santificação é a salvação se materializando em atos, em palavras, em visão, em amor, em coração apaixonado pelas almas, em vidas sendo transformadas. Como o pastor pregou para nós aqui, do endemoniado de Gadara, né? O endemoniado de Gadara, o que Cristo falou para ele? Senhor, deixe-me te seguir, Senhor. Ou coisa boa, seguir quem nos libertou. Ou coisa boa é seguir quem nos salvou. Deixa eu te seguir, Senhor. Me deixa te ser grato. Aí como Jesus já havia sido expulso de lá, ele disse: não, eu vou ficar. Mas eu vou ficar em você. Eu vou ficar em você. Vai agora e me revela para essa cidade que você vai ficar. Vai agora e mostra o que o Evangelho faz. Que o Evangelho é superior à perca econômica que eles teve aqui com a morte dos povos. Vai lá. Mostra que é superior a tudo isso. E ele foi. E aí, engraçado que o texto que o pastor pregou, não é apóstolo não, porque eu falo apóstolo Paulo. O pastor pregou é que o interessante é que ele diz que vai aos seus, é reintegração com a família, vai ser reintegrado à sociedade. E ele pregou o Evangelho, anunciando o que Deus havia feito na vida dele. Irmãos, então eu quero apenas passar uma música aqui para vocês, de Carlos Sider, cujo título é Que Eu Viva para Te Agradar. E eu creio que está em acordo com o que nós aprendemos aqui nesta manhã. E com a graça de Deus, na semana que vem, nós iremos entrar no assunto sobre Cristo, como Cristo viveu a lei, como Cristo esteve